Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo não aceitar que a nossa geração da igreja seja diferente das gerações do passado. E diz que do mesmo modo como eles padeceram, esta geração também deverá padecer e nisso não há diferença. Você continua dizendo que hoje mesmo existem cristãos, nossos irmãos, sendo torturados e mortos, e pergunta: o que temos de diferentes deles? Somos melhores ou piores que eles para sermos poupados desse sofrimento? Somos melhores ou piores que os apóstolos? Bem, existem muitos cristãos como você que parecem estar descontentes pelo fato de terem uma vida tranquila, sem guerra, sem perseguição, sem martírio. Esse raciocínio faz alguns acharem que não estão sendo cristãos o suficiente ou que não estejam vivendo piedosamente, pois não são perseguidos. Afinal, a palavra de Deus diz: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Então o raciocínio é este: se não estou sendo perseguido, ainda é certo que serei, a menos que não esteja vivendo uma vida piedosa. Bom, existe muito de carne e infantilidade nesse raciocínio. Algo como aquele adolescente que sonha com um mundo pós ou pré-apocalíptico para mostrar toda a sua coragem e valor. Por que você acha que filmes assim fazem tanto sucesso? Por eu achar que em uma situação de extrema dificuldade serei o herói e exterminador de zumbis. Eu não conheço ninguém que assista filmes assim e se identifique com o zumbi ou então com aquele cadáver caído na sarjeta. Todos queremos ser o herói da hora. O engano desse raciocínio de que precisamos passar por perseguição e sofrimento físicos para nos acharmos no mesmo nível dos cristãos do passado, o que denota até uma pontinha de inveja. O problema está em não entender a estratégia do inimigo de nossas almas. No princípio, Satanás agia mais como leão e logo percebeu que isso não estava ajudando muito. Pedro escreveu que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E Paulo estava grato ao dizer: fiquei livre da boca do leão. 1 Pedro 5:8 e 2 Timóteo 4:17. O capítulo 12 de Atos, que relata a perseguição crescente aos cristãos e a prisão de Pedro, conclui dizendo: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12:24. Atos 19:20 também diz que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O capítulo 11 também relata de como a igreja em Antioquia foi estabelecida como fruto da perseguição que fez com que os cristãos fugissem de Jerusalém. Veja a passagem. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos 11, 19 a 21. Hoje o diabo atua mais como anjo de luz, principalmente no Ocidente, onde ninguém mais está empenhado em prender, crucificar e queimar cristãos, como era no princípio e ainda é em países comunistas e islâmicos e também de outras religiões. A perseguição contínua para todos existe no Ocidente e existe também no Oriente, mas nem todos precisam ser degolados para se considerarem perseguidos. Existe a agressão física e existe também a psicológica. E tem muita mulher que sabe o que é ser torturada sem que o marido nunca tenha encostado nela um dedo sequer. O diabo sabe como aplicar a estratégia mais eficaz para cada caso. Por isso, no tempo dos apóstolos para hoje, ou da realidade dos países anticristãos para o Ocidente, Satanás só muda o tipo de perseguição, que pode ser física ou psicológica. E o intuito é o de abalar a fé e levar a pessoa a perder sua comunhão com Deus. Se o diabo não pode fazer com que o crente perca a sua salvação, então ele deve se dar por contente de transformá-lo num testemunho amedrontado, deprimido e miserável de Cristo neste mundo. Na minha opinião, essa sua compulsão por precisar sofrer algum tipo de martírio só demonstra que já está sofrendo.
provavelmente por ter sido vítima dos terroristas psicológicos, hoje abundantes na cristandade. A especialidade e objetivo deles não é evangelizar ou ministrar aos salvos para edificação, exortação e consolação, como em 1 Coríntios 14, 23. A sua meta é a mesma de outros terroristas, é meter medo nas pessoas, tirar o sono, apavorar, desesperar, criar expectativa para uma iminente catástrofe ou grande tribulação. Existem documentários mostrando até cristãos armados até os dentes e vivendo em esconderijos abarrotados de mantimentos, armas, munição, aguardando serem perseguidos. Você acha que alguém vivendo na ansiosa expectativa de sofrer torturas serve de testemunho do Senhor neste mundo? Você acha que alguém assim pode pregar o Evangelho da graça de Deus ou levar consolo às almas atribuladas? Não! Porque eles próprios estão precisando tratar de sua paranoia antes de poderem ajudar os outros. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas cheias de dúvidas e desesperadas por terem sido perseguidas e torturadas por obreiros fraudulentos. Quem são esses? Os profetas de YouTube, que aterrorizam as pessoas de diversas maneiras. Eu fico imaginando esses caras acordando de manhã e maquinando assim, que vídeo eu farei hoje para lançar os meus seguidores no desespero, na angústia, para não dar a eles qualquer luz de esperança, que imagens assustadoras eu devo usar, qual título sensacionalista eu devo aplicar. Assim eles devem fazer assim quando acordam de manhã. Eu não sei como isso ainda não foi considerado bullying, porque o efeito é igualmente devastador para a vítima. Por detrás delas, ou deles, desses homens que fazem isso, está Satanás. Satanás transformado em anjo de luz, e os seus ministros, inclusive os virtuais, em ministros de justiça. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Hoje mesmo eu respondi um e-mail de uma mãe apavorada, achando que a vida inteira ela creu e orou para o Jesus errado, porque agora disseram a ela que se não chamou o nome de Jesus em hebraico, foi o mesmo que ter ligado para um número errado. O Senhor não atendeu, não salvou e nem socorreu. Ela também estava preocupada com tudo o que ouviu sobre a grande tribulação, porque tem um filho deficiente ligado a aparelhos e ela treme só de pensar no que vai acontecer se ela não puder manter o filho vivo. Ou pior, se o governo obrigá-la a implantar nele um chip para monitorar o garoto. Sabe como é? Aquele tal de chip da besta que só existe na cabeça dos teóricos da conspiração, já que na Bíblia nunca falou nada de chip eletrônico. Ela fala de marca na pele, mas nunca de um componente eletrônico. No filme francês La Femme Tranquille, que conta a história real de uma dona de pensão na França ocupada pelos nazistas, em um determinado momento o oficial nazista que ocupa um quarto na pensão dela, enquanto ela no porão esconde um paraquedista britânico ferido sem que o oficial nazista saiba, ele coloca a sua pesada mão no ombro da idosa e diz o seguinte: Madame Louise, sabe por que gostamos da França? Porque a França está com medo. Traidores franceses por toda parte denunciam tudo e todos, e nós alemães, com um pequeno contingente de tropas, podemos tomar um grande país como o seu. Medo! Medo era a estratégia nazista. Hoje no YouTube o diabo está usando seus agentes da SS. O que é SS? Sinistrose em dobro. Nos canais de vídeos sensacionalistas para amedrontar cristãos pouco firmados na verdade e fazê-los levar uma vida miserável de medo e pavor. Sim, pode crer que o inimigo tem tido grande sucesso com alguns desses cristãos. E os psicanalistas agradecem, porque tem muita gente ficando louca aí com esse bullying virtual feito pelos vídeos sensacionalistas. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.